Bom dia, amigos. Hoje é 15 de novembro e mais uma vez o Brasil comemora a proclamação da República. O que vale dizer o fim do Império, do Segundo Império. Os impérios não caem na véspera, nem caem assim, porque está marcado no calendário dia 14, dia 15. Eles vêm vindo de queda em queda até terem o seu epílogo. O Império Brasileiro, neste caso, o Segundo Império, começou a cair na minha leitura em 1870 com o fim da Guerra do Paraguai, com a chamada questão militar. Os militares voltaram de lá vagamente frustrados, porque não foram suficientemente reconhecidos e muito menos remunerados. Voltaram de lá com uma lição de se perguntarem por que um império e não uma república, como já era o Paraguai e como os países vizinhos de então. E, sobretudo, começaram a reivindicar, então, um papel melhor e maior na sociedade, sendo mais reconhecidos e mais bem pagos. Isso não aconteceu. Ponto 2. O segundo grande fator, a meu ver, que derrubou o Império, a abolição da escravatura. Embora um ato de uma grandeza, de uma dignidade e necessidade extremas, foi mal conduzido porque não houve uma combinação ou um acordo com os barões do café, que detinham, vamos dizer, o dinheiro do grande capital da época e que não foram indenizados pela perda de uma mão de obra gratuita e que, obviamente, se revoltaram. O terceiro grande ponto, que foi assim a pá de cal, foi a arrogância com a qual o Visconde de Ouro Preto organizou o último baile da Ilha Fiscal, no dia 9 de novembro, que, a meu ver, é a data última antes da queda, em que, para homenagear um grande navio chileno, Almirante Cochrane, que estava aqui com a sua alta oficialidade, fizeram uma esbórnia, como não há outro registro na história do Brasil, em gastos entre bebidas, comidas e decoração. Isso porque os monarquistas achavam que, mostrando para os republicanos, o Chile era a república, e os daqui, que o império tem pompa, o império tem liturgias, e a república é uma coisinha mais simples, mais banalzinha, fizeram então um exagero. E no dia seguinte e nos dias subsequentes, a economia já toda ela drenada pelos gastos absurdos da Guerra do Paraguai, pela crise militar, e agora por essa quase bufetada na pobreza brasileira, foi demais. Além disso, haviam dois fatores menores, mas não menos importantes talvez. O marido da princesa Isabel, o Conde de, era um francês arrogante que falava francês e se achava assim realmente um nobre francês europeu no trópico. E o imperador não tinha filhos homens. Então a misoginia da época já dizia, mas vamos ser governados, vamos ter por rainha uma mulher? Então esses fatores todos se somaram e mais uma certa erosão. O império estava cansado, o imperador estava cansado, ele percebia que a república era uma necessidade, ele só não esperava que desta forma. E assim, no dia 15, o Marechal Deodoro, de novo recuperando toda uma crise militar que vinha pulsando, juntou então essas forças e derrubou o império. E começou a nossa república de então. É isto.